Bom, vamos falar para vocês sobre o balanceamento de equações de oxidação-redução pelo método do íon-elétron ou das semi-reações. Este processo envolve o tratamento da reação de oxidação e de redução como dois processos separados. Escreve-se a equação de reação da oxidação e da redução separadamente, ou seja, as equações das semi-reações. Em seguida, faz-se o balanceamento de cada equação de semi-reação, as quais são equilibradas atomicamente, ou seja, balanço de massa, e eletronicamente, ou seja, balanço de cargas. E ao final, soma-se membro a membro as equações das semi-reações para a obtenção da equação de reação de equilíbrio global. De maneira geral, todo o balanceamento é feito na forma iônica, ou seja, considera-se apenas as espécies que efetivamente participam da reação. Como exemplo, vamos considerar a reação entre permanganato e o íon oxalato em solução aquosa, que é dada pela seguinte equação: permanganato reagindo com oxalato, não preciso me preocupar ainda qual meio, dando manganês 2 e CO2. Eu não sei qual é o produto final. Não importa, porque nesse balanceamento nós vamos descobrir em que meio essa reação se processa e qual é o subproduto que está sendo formado. Vamos pegar então o caso da titulação do oxalato, utilizando como titulante o íon permanganato. À medida que eu adiciono permanganato sobre oxalato, permanganato descolore porque ele é conduzido ou ele é levado ao manganês 2. E o oxalato é oxidado a CO2. No ponto estequiométrico, ou no ponto de equivalência, uma gota a mais de permanganato deixa a solução levemente rosa. E é claro que se eu adicionar um excesso de permanganato, eu terei uma solução roxa no final. Mas o que importa é que permanganato reage com oxalato para gerar manganês 2 e liberar CO2. Então, vamos dar o passo a passo para esse balanceamento. O primeiro passo é, a partir dos números de oxidação das espécies, nós vamos identificar qual é aquela que é reduzida, que será o nosso agente oxidante, e aquela que é oxidada, que será o nosso agente redutor. Então, nessa reação onde permanganato reage com oxalato, dando CO2 e manganês 2, nós temos que o manganês no permanganato tem grau de oxidação 7+, e vai formar manganês 2. Logo, um processo de redução. E o nosso permanganato é o agente oxidante. No caso do oxalato, o carbono é 3+ no oxalato e vai se transformar em CO2, onde tem carbono com grau de oxidação 4+, ou seja, um processo de oxidação. Logo, o oxalato é o nosso agente redutor. Segundo passo, nós vamos escrever a equação da semi-reação de oxidação e da redução e fazer o balanço de massa e o balanço de cargas. Então, no caso, oxidação é oxalato se transformando em CO2. Para balancear o carbono, nós adicionamos o coeficiente 2 ao CO2. Isso mostra que, ao balancear o carbono, neste caso o oxigênio resulta balanceado. Observem aqui, eu tenho 2 carbonos, 4 oxigênio, 4 oxigênio. Vamos agora fazer o balanço de cargas. E para balancear, nós devemos somar 2 elétrons ao lado aonde está a forma oxidada. Ou seja, no caso aqui do lado direito, que é o nosso CO2, que tem carbono com grau de oxidação 4+. Então, nós vamos somar sempre elétrons ao lado aonde há excesso de cargas positivas, ou relativamente menos cargas negativas. Então, nesse caso, nós estamos somando 2 elétrons ao segundo membro. E agora observe que eu tenho 2 cargas negativas no primeiro membro e 2 cargas negativas no segundo membro, ou seja, minha equação está devidamente balanceada. Faremos o mesmo para
a semi-reação de redução, permanganato sendo convertido a manganês 2. Então, para o balanço de massa, o manganês, nós observamos, já está balanceado. Porém, o oxigênio não. Então, nós vamos somar 4 moléculas de água ao segundo membro, ou seja, aos produtos, ou seja, do lado direito. Então, sempre para que eu possa balancear oxigênio, eu somo o mesmo número de moléculas de água em termos do número de oxigênio presente no membro contrário. Então, nesse caso, nós estamos somando 4 moléculas de água no segundo membro, porque eu tenho 4 átomos de oxigênio no primeiro membro. Ao balancear, então, o oxigênio, observe que agora o hidrogênio está desbalanceado, então nós vamos precisar fazer o balanceamento. Então, nós precisamos somar 8 íons H+, aos reagentes, ou seja, do lado esquerdo ou no primeiro membro. Então, somamos aqui 8H+. Então, agora nós estamos com um manganês no segundo membro. 4 oxigênio no primeiro membro, 4 oxigênio no segundo. 8 hidrogênios no primeiro membro, 8 hidrogênios no segundo membro. Então, a equação está devidamente balanceada atomicamente. Então, agora nós vamos ter que fazer o balanço de cargas. Observa-se que após esse balanceamento de átomos, há um excesso de carga positiva no primeiro membro. Só nós contarmos aqui, ó. Nós temos 1 menos com 8 mais, 7 mais. E só temos 2 mais no segundo membro. Então, para isso, nós vamos precisar somar 5 elétrons aos reagentes. Ou seja, se nós somarmos 5 elétrons ao primeiro membro, olha o que acontece. O resultado final, nós vamos ficar com 2 cargas positivas no primeiro membro e 2 cargas positivas no segundo membro. A minha equação da semi-reação de redução está devidamente balanceada. No terceiro passo, nós vamos multiplicar cada equação de semi-reação por um número inteiro, tal que o número de elétrons seja igual em ambas as equações das semi-reações. Ou seja, nós vamos fazer o balanço estequiométrico. Então, observe que nós temos 2 elétrons na semi-reação de oxidação e nós temos, no caso da equação de redução, nós temos 5 elétrons. Então, eu vou multiplicar em cima por 5 e embaixo por 2, ou seja, a oxidação estamos multiplicando por 5 e a redução por 2. Quando fazemos isso, observe que nós vamos ficar agora na oxidação 5 oxalato, dando 10 CO2 mais 10 elétrons. E no caso da redução, 2 permanganato, reagindo com 16H+, 10 elétrons, produzindo 2 manganês 2+, com 8 moléculas de água. Então agora, no quarto passo, o que a gente precisa fazer? Somar as equações das semi-reações, membro a membro, subtraindo as mesmas espécies que aparecem em membros contrários da equação. Então, observe que no caso da oxidação, nós temos 10 elétrons no segundo membro. E no caso da redução, 10 elétrons no primeiro membro. Fazendo o somatório membro a membro, nós vamos cortar os elétrons e vai resultar a equação global da seguinte forma: 2 permanganato com 5 oxalato, 16H+, gerando 2 manganês 2+, 10 CO2 e 8 moléculas de água. E o quinto passo, ou seja, finalmente, deve-se fazer uma conferência do número de cargas em ambos os membros da equação. E aí nós vamos observar o seguinte, que se eles forem iguais, nós vamos dizer a nossa equação de reação está devidamente balanceada. Então, nesse caso, observe que eu tenho 2 menos, com 10 menos, 12 menos. Com 16 mais, dá 4 mais. Eu tenho 4 mais no segundo membro, porque aqui eu tenho 4 do manganês 2 mais, 0 do CO2 e 0 da água. Ou seja,
eu tenho 4 cargas positivas no primeiro membro e 4 cargas positivas no segundo membro. Significa dizer que a minha equação de óxido de redução para permanganato com oxalato, dando manganês 2 e CO2, está devidamente balanceada. Então, eu não preciso ficar conferindo os átomos. Conferindo as cargas já é o suficiente, porque se os números de cargas forem iguais em ambos os membros, a equação está devidamente balanceada. Observe que essa equação, né, nos mostra H+ no primeiro membro, ou seja, a presença de íons H+ no primeiro membro significa dizer que esta reação, executada do ponto de vista prático, exige um meio ácido, ou seja, ela ocorre em meio ácido. Bom, agora alguém poderia perguntar, né? E no caso de reações que ocorrem em meio alcalino, como é que eu faço o balanceamento? Então, nesse caso, o procedimento é o mesmo. A única diferença é que ao terminar esse balanceamento, os íons H+ estarão no segundo membro. Se aparecer íons H+ no segundo membro, significa dizer que a reação ocorre em meio alcalino. E para o ajuste, a gente simplesmente adiciona OH- em ambos os membros, em igual número àquele do H+ presente. A presença de H+ e OH- no mesmo membro resulta na formação de água. Se ocorre a presença de água em lados contrários, nós devemos balancear, ou seja, cancelando a água de um lado com a água do outro. Vamos pegar o caso de uma reação do íon sulfito com permanganato, que forma sulfato e manganato. Então, sulfito é incolor, permanganato é roxo ou violeta, vai dar sulfato, que é incolor, e manganato, que é verde. Então, no balanceamento dessa reação, nós observamos que no sulfito o enxofre tem grau de oxidação 4+, e no sulfato o enxofre é 6+. Logo, ocorre a oxidação de sulfito a sulfato, logo o sulfito é redutor. E o permanganato tem um manganês com grau de oxidação 7+, e o manganato 6. Então é um processo de redução. Logo, o permanganato é o nosso agente oxidante. Vamos escrever agora as duas semi-reações na forma de equação, ou seja, a redução e a oxidação. Então, é o permanganato gerando manganato. Vamos fazer o balanço dos átomos. Um manganês. 4 oxigênio, 4 oxigênio. Logo, atomicamente, essa semi-reação já está balanceada. Logo, eu vou olhar agora as cargas. Observe que ela está balanceada atomicamente, mas não do ponto de vista eletrônico, ou seja, eu tenho uma carga negativa no primeiro membro e 2 negativas no segundo membro. Então, eu vou somar elétrons aonde eu tenho menos cargas negativas, ou seja, um elétron no primeiro membro. No caso da oxidação, o sulfito vai a sulfato, nós vamos fazer o balanceamento dos átomos. Um enxofre. 3 oxigênios, 4 oxigênios. Então, eu preciso somar uma molécula de água no primeiro membro. Somando água, apareceu hidrogênio que não havia antes. Então, eu preciso acrescentar 2H+ no segundo membro. Olhando agora do ponto de vista eletrônico, está desbalanceado, porque eu tenho 2 cargas negativas no primeiro membro e eu tenho 0 de cargas no segundo membro. 2- com 2+, 0 de cargas. Então, eu preciso somar ao segundo membro 2 elétrons. Então, está balanceada agora, tanto atomicamente como eletricamente. Vamos, então, agora somar as duas equações membro a membro. No somatório, eu tenho que desaparecer com esses elétrons. Então, vou multiplicar a oxidação por 1 e a redução por 2. Quando eu faço isso, veja, nós temos agora 2 elétrons no primeiro membro na redução e 2 elétrons no segundo membro na oxidação. Fazendo o somatório membro a membro,
Vamos cancelar elétron com elétron e a equação resulta balanceada com um sulfito, 2 permanganato, uma molécula de água, 2 manganato, um sulfato e 2 íons H+. Ou seja, existe íons H+ no segundo membro. Logo, essa reação ocorre em meio alcalino. Mas como é que eu represento isso para que eu possa escrevê-la do ponto de vista prático, da maneira como eu vou executar no laboratório? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essa equação de reação, que nós já observamos que tem íons H+ no segundo membro, e nós vamos somar 2 íons, tanto no primeiro membro como no segundo. Observe que eu não mexi em nada na equação. Mas agora, eu observo que 2H+ no segundo membro com 2OH- formam 2 moléculas de água. E eu posso agora cortar uma molécula de água que está no primeiro membro com uma do segundo, resulta apenas uma molécula de água no segundo membro. Fazendo o somatório, nós vamos encontrar que a equação de reação resulta devidamente balanceada com um sulfito, 2 permanganato, 2 íons OH-, 2 manganato, um sulfato e uma molécula de água. Então agora, conferindo as cargas, nós observamos que nós temos 6 cargas negativas no primeiro membro. Mas observamos o segundo, que também são 6 cargas negativas. Logo, a minha equação de reação está devidamente balanceada. E observe que a presença de íons OH- no primeiro membro significa dizer que esta reação ocorre em meio alcalino. Ou seja, se vocês chegarem no laboratório, pegar uma solução incolor, adicionar permanganato, que é violeta, em meio alcalino, o que é que vai acontecer? À medida que o permanganato for adicionado, nós vamos observar a formação de uma solução esverdeada devido à formação de manganato. E claro que eu não vou observar o incolor, mas eu estou formando sulfato. Ou seja, se eu quiser identificar se realmente está ocorrendo a formação de sulfato, é só pegar e adicionar algumas gotas de cloreto de bário em meio ácido clorídrico, que obviamente, se existir sulfato, vai precipitar branco, que será insolúvel em meio ácido.